Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por ter nos concedido mais esta oportunidade. Gratidão a Deus por ter nos concedido este instrumento que é o corpo físico, instrumento maravilhoso que temos à nossa disposição para administrarmos este instrumento e realizar todas as tarefas de que necessitamos para a nossa melhoria, para o nosso despertar espiritual. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo. E para isto e por isto, Jesus exemplificou para todos nós e nos deixou este fabuloso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a Jesus, gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes maravilhosos amigos que constantemente estão caminhando conosco, nos auxiliando, nos apoiando, nos intuindo para realizarmos as melhores escolhas para a nossa vida. Gratidão a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que mais uma vez se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, que vão chegando e se conectando conosco para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje refletiremos com base na questão 273. Conforme havíamos dito no nosso último encontro, a questão 273 é a última questão acerca do assunto Escolha das Provas, que se encontra no capítulo 6º, Vida Espírita, livro 2º de O Livro dos Espíritos. Então a questão número 273, nesta série de questões que compõem este assunto, a escolha das provas, é o último questionamento formulado por Kardec. Então este questionamento acerca ainda da escolha das provas foi formulado da seguinte maneira: uma criatura humana pertencente a uma raça civilizada, prestemos atenção que aqui Kardec usa o termo raça civilizada. Ele não fala que é um espírito puro, um espírito altamente evoluído, mas uma criatura pertencente a uma raça civilizada, por expiação, poderia reencarnar numa raça selvagem? Porque conforme já vimos
e a doutrina espírita nos mostra isso de uma forma muito clara e transparente, e que Deus, como nós sabemos, Deus é o supremo amor, a suprema misericórdia, a suprema justiça, que o espírito não retrograda, que o espírito não caminha para trás. E assim Kardec, questionando a espiritualidade superior, quis saber se uma criatura humana que já está estagiando, assim como nós, no meio de uma raça civilizada, se ele poderia, aquele espírito poderia, por expiação, aqui ele não fala que é por missão, que é bem diferente, missão e expiação, conforme veremos na resposta dos espíritos amigos. Então ele diz aqui, por expiação, um espírito que esteja estagiando no meio da raça ou de uma raça civilizada, se ele poderia reencarnar em uma outra existência no meio de uma raça selvagem. E os espíritos superiores, respondendo e esclarecendo Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: sim, é perfeitamente possível, mas isso depende do gênero de expiação ou da expiação. Então, sim, é possível que uma criatura que esteja estagiando atualmente no meio de uma raça civilizada, por expiação, reencarnar no meio de uma raça selvagem. Sim, isto é possível, mas é preciso analisar, e isso irá sempre depender do gênero da expiação. E aí eles colocam um exemplo, que um senhor que foi duro para os seus escravos poderá vir a ser escravo a seu turno e sofrer os maus tratos que fez suportar. Então aqui eles dão como um exemplo de uma criatura que reencarnou ou que esteja reencarnada no meio de uma raça civilizada, que por expiação, usando de forma incorreta a sua inteligência, os poderes transitórios que Deus lhe concedeu naquela existência, ele poderá sim voltar numa condição bem pior, ou seja, voltar aqui, conforme o exemplo e conforme o questionamento de Kardec, reencarnar no meio de selvagens. E aí eles dão o exemplo de um senhor de escravo que foi duro para os seus escravos, poderá vir a ser escravo a seu turno e sofrer os maus tratos que fez suportar aqueles que ele deveria cuidar. E aí eles acrescentam: aquele que um dia comandou pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. Então aqui eles dão dois exemplos. Aquele senhor de escravo que foi duro, que fez sofrer, que maltratou aqueles que estavam sob o seu comando, naquela época na condição de escravos, e uma pessoa, e aí podemos trazer para a atualidade, uma pessoa ou uma criatura que teve sob o seu comando diversas pessoas e, usando o seu poder transitório, maltratou aquelas pessoas, não usou corretamente o seu poder, e numa nova existência ele poderá perfeitamente inverter esse papel e passar a se curvar àquelas criaturas que se curvavam a ele ou a ela. Então assim eles dizem que aquele que um dia comandou pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. E aí eles colocam aqui
a diferença ou a diferenciação entre expiação e missão. Então eles dizem que é uma expiação se ele abusou de seu poder e Deus pode impor-lhe. Então é uma expiação quando nós abusamos do poder e Deus a pode impor-lhe. Um bom espírito, aquele que já alcançou a condição de um espírito bom ou de um bom espírito, também para ajudar-lhes o progresso, pode escolher uma existência influente entre esses povos, e então, neste caso, é uma missão. Então aqui eles diferenciam e nos mostram a diferença ou a diferenciação entre uma expiação e uma missão. Então aquele espírito bom, aquele espírito que já alcançou aquela condição de bondade, uma sabedoria relativa, ele pode perfeitamente escolher reencarnar entre uma raça ou no meio de uma raça inferior àquele estágio evolutivo que ele alcançou, para auxiliar aqueles irmãos de jornada. Não para expiar, porque ele não tem nenhuma dívida para com aquelas criaturas. Ele pede uma reencarnação ali para auxiliar. E aí ele volta numa condição, ou volta àquele meio, ou vai até aquele meio, numa condição de uma existência influente entre aquele povo, para auxiliar aquele povo, que é diferente daquelas criaturas que abusaram do poder que ele tinha ou que ele teve transitoriamente, e Deus impõe-lhe, ou a justiça divina impõe-lhe uma existência nesta condição, junto a povos, numa condição inferior ao estágio evolutivo que ele já alcançou ou que tinha alcançado. E é lógico que nesse caso, este espírito, nenhum dos dois em expiação ou em missão, irá regredir na sua evolução. Mas um na condição de expiação reencarna naquele meio para resgatar dívidas, porque ele tem dívidas para com aquelas criaturas, ou com outras criaturas que ele fez sofrer ou não usou corretamente o seu poder. E aquele outro que reencarnou como missionário está fazendo aquilo apenas para auxiliar. Ele não tem dívida para com aquelas criaturas, mas apenas quis e pediu a oportunidade para auxiliar aqueles espíritos e, sem sombra de dúvida, aprender um tanto mais. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 273, acerca deste assunto ainda, escolha das provas, e chegamos nos comentários de Miramês para aprofundarmos um tanto mais as nossas reflexões. Regressão na forma, capítulo 18 do volume 6º da coletânea Filosofia Espírita. Então Miramês dá como título Regressão na forma, e não regressão espiritual ou regressão do espírito, porque o espírito não regride. Ele regrediu apenas na forma, ele reencarnou em uma forma, digamos assim, inferior à condição do espírito. Então assim, Miramês começa as suas reflexões, os seus comentários, nos falando da seguinte maneira, que um espírito de mediana evolução pode renascer em uma tribo de selvagens, mas tomando lugar de destaque naquele ambiente, no sentido de levar os espíritos ali reencarnados a melhores dias e uma vivência mais agradável. Então aqui
Miramês nos chama a atenção para aquela condição de um espírito bom, não de um espírito puro, de um espírito de verdadeira sabedoria, mas um espírito de mediana evolução pode sim renascer em uma tribo de selvagens, mas tomando lugar de destaque naquele ambiente, no sentido de levar os espíritos ali reencarnados a melhores dias e uma vivência mais agradável. Ele regride na forma. Então aqui explica Miramês que aquele espírito missionário, ele regride na forma, mas não no espírito. Na condição de missionário ou na condição também de expiação, porque aquele que reencarnou na condição de expiação, porque fez sofrer outras criaturas, então aquele também que reencarnou na condição de expiação, ele também não regride em espírito, ele apenas regride na forma. Então aqui Miramês lembra que ele regride na forma, mas não no espírito, porque o que ele aprendeu, ele carregará consigo, vibrando na sua alma. Então o que o espírito aprendeu, ele não irá perder. Por mais que ele regrida na forma, seja por expiação ou por missão, ele não irá perder a sua bagagem. Ele carregará com ele, vibrando no seu interior, vibrando na alma, toda aquela bagagem, todo aquele patrimônio amealhado por ele ou por ela, ou pelo espírito. E aí Miramês segue dizendo que esse é um tipo de prova que se vê constantemente em todo o mundo. Então aqui Miramês falando não da missão, mas da situação da prova de um espírito que escolheu daquela forma, que nós vemos em todos os momentos ou constantemente em todo o mundo. É lei de justiça divina. É lei de justiça divina. Assim, alguns impiedosos senhores de engenhos renasceram como escravos para suportarem na própria carne o que fizeram os outros sofrerem sob o seu comando. Então aqui Miramês também lembra a figura do senhor de engenho, a figura do senhor de escravo, que fez sofrer várias criaturas e que retornaram por sua vez naquela condição de escravo para suportar na própria carne. Aí ele diz, na própria carne, não regredindo no espírito, mas regredindo na carne, suportando na própria carne o que ele fez os outros sofrerem, aqueles que estavam sob o seu comando. E aí Miramês lembra uma outra figura que nós, infelizmente, constantemente deparamos, em especial para aqueles que vivem ou que esteja vivendo atualmente em cidades maiores e até mesmo em cidades menores, nós deparamos com estas situações, aqueles nossos irmãos e irmãs na condição de rua. Não que são moradores de rua, mas são pessoas em condição de rua. Então Miramês diz que, neste caso, pelas ruas nós encontramos muitas vezes mendigos dormindo nas calçadas, enfrentando frio e chuva, fome e nudez, e ainda mais o desprezo da sociedade porque abusaram dos poderes no passado e desmantelaram a mesma sociedade com os seus instintos inferiores. Então aqui Miramês nos mostra que, via de regra, estes nossos irmãos que estão hoje em situação de rua são irmãos que abusaram
abusaram dos poderes no passado e desmantelaram a sociedade onde eles viveram, e em muitas situações desmantelaram a própria sociedade onde hoje ele se encontra inserido. Desmantelaram a mesma sociedade com os seus instintos inferiores. E sendo assim, diz Miramês, hoje essas criaturas aparecem no cenário do mundo desprovidos de recursos, abandonados pela própria família, que não souberam respeitar. Então aqui, Miramês nos explica e nos esclarece acerca desses nossos irmãos e irmãs de jornada, que são devedores do passado, mas mesmo assim, conforme Miramês diz na sequência, Deus é Pai, Deus não abandona estas criaturas e nós precisamos auxiliar estas criaturas na medida do possível, precisamos auxiliar, estender mãos fraternas a estes nossos irmãos, mesmo sabendo que eles são devedores do passado, porque nós também, mesmo que não estejamos na condição de situação de rua, nós também somos devedores do passado, nós também temos dívidas para com o passado, dívidas entre nós, dívidas para com a sociedade, e auxiliar estes nossos irmãos e irmãs de jornada que se encontram em situação de rua, abandonados até pela própria família, se torna um dever espiritual nosso, porque precisamos aprender, sermos fraternos, precisamos amar, conforme nos ensina Jesus, a estas criaturas como irmãs nossas que verdadeiramente são nossos irmãos, nossas irmãs de jornada, porque todos eles, todas elas são filhos e filhas de Deus, consequentemente nossos irmãos e irmãs. Então assim Miramês lembra na sequência que a caridade de Deus é, entretanto, infinita, e a misericórdia de Jesus entra em qualquer lugar, abençoando e servindo até esses irmãos que se tornaram, em muitos casos, piores que os animais, serão assistidos com roupa e alimento, tendo de vez em quando um lugar para descansar o seu fardo. Então aqui Miramês nos lembra acerca da caridade de Deus, acerca da misericórdia deste Pai amoroso, bondoso, infinitamente justo, que oferece oportunidades para a corrigenda e continua auxiliando estas criaturas devedoras para com a lei, através de outras criaturas suas que já têm o mínimo de condição de auxiliar em teu nome. Muitos desses espíritos, diz Miramês, que já se encontram saldando os débitos, saem logo das provações. Outros, mesmo sendo convidados para melhores lugares, recusam, porque sentem a necessidade de sofrer pelo que fizeram os outros padecerem com o seu orgulho e com o seu egoísmo. Então aqui Miramês nos lembra que muitos desses nossos irmãos, mesmo já tendo alcançado o direito de saírem daquela vida, de saírem daquela condição e melhorarem um pouco mais, eles se recusam. E a sua consciência lhe impõe um pouco mais de sofrimento, porque ele fez outras criaturas sofrerem pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo. Tudo está certo no mundo, diz Miramês. Não existe nada errado perante a lei maior. Não existe nada fora do lugar perante a lei maior. Tudo está certo no mundo. A caridade e o amor
nos chamam não para desfazer o que a lei cobra, mas para aliviar o fardo dos que sofrem. Então aqui Miramês nos chama a atenção que quando nós auxiliamos ou se auxiliarmos estas criaturas que estão sofrendo mais do que nós, e levando em consideração, conforme está aqui a narrativa, estes nossos irmãos em situação de rua, quando nós auxiliamos ou se auxiliarmos, nós não estaremos desfazendo a lei. Nós estaremos simplesmente aliviando o fardo daqueles que sofrem. Assim como quando nós oramos por nossos irmãos, por nós mesmos, pelos nossos irmãos que estão em desespero, conforme dizem os espíritos amigos, que a oração não tem o poder de mudar a lei, mas ela tem o poder de dar força para todos nós quando estivermos sofrendo, para seguirmos adiante, mas não muda a lei. Então é por isso que aqui Miramês nos diz que a caridade e o amor nos chamam não para desfazer o que a lei cobra, mas para aliviar o fardo dos que sofrem. Esse ato de luz prova a existência de um Deus Pai, de um Deus Amor, de um Deus Criador. Podemos dizer, voltando ao assunto, que em meio aos selvagens podem haver missionários. Então, conforme nós encontramos na resposta que os espíritos superiores deram a Kardec, a todos nós, eles colocaram lá em duas situações, espíritos em expiação ou em missão. Aqui Miramês falou, até o momento, apenas na condição de expiação, e aqui ele chega na condição de missão. Então, aí ele diz que podemos dizer, voltando ao assunto, que em meio aos selvagens podem haver missionários, em se comparando ao estado evolutivo deles, espíritos menores, que se tornam bons e ajudam os mais primitivos a despertarem para o bem e para a justiça, ainda que por processos rudimentares. Mas é bom entender-se que nesse meio mencionado, nunca reencarnam espíritos superiores, espíritos puros, pois a sua missão, quando chegam a descer na carne, é no meio daquelas criaturas que já podem assimilar a lição, como na época da vinda de Jesus à Terra. Então, assim, Miramês nos lembra, mais uma vez, e já estudamos acerca deste assunto, se seria possível, se seria prudente um espírito altamente evoluído, um espírito puro, reencarnar no meio de selvagens. Então aqui Miramês volta a dizer que reencarna sim no meio de selvagens espíritos menores, espíritos que estão numa condição bem melhor do que aquela alcançada pelos selvagens e voltam para o auxiliar, porque um espírito puro, ele não iria ter condições de se fazer entendido no meio de selvagens. Então assim é a lei, assim é a justiça, e conforme vimos, está tudo certo na lei. Deus jamais erra, Deus jamais errou, Deus jamais errará. É a inteligência suprema. É importante que a criatura humana entenda que se está sendo chamada para algum lugar de destaque na sociedade, na sua sociedade, se você foi chamado, se você foi chamada para um lugar de destaque na sociedade onde você se encontra inserido ou inserida, é preciso fazer uso dos seus poderes temporais, fazendo justiça com amor, tendo cuidado com os caminhos pessoais. Deve refrear os instintos, porque as paixões inferiores podem levá-lo ou levá-la ao caos e fazê-lo ou fazê-la nascer ou renascer de novo na regressão da forma.
e em lugares difíceis pelo mau uso das faculdades que Deus lhe concedeu. Então, assim, Miramês nos chama a atenção e nos esclarece que é importante nós prestarmos bastante atenção quando estivermos executando as nossas tarefas. Por menores que sejam as nossas atividades, por menores que sejam o destaque na sociedade, é preciso prudência constantemente para, conforme se diz popularmente, não metermos os pés pelas mãos e prejudicarmos as criaturas. É preciso usar os poderes temporais fazendo justiça com amor. E aí Miramês encerra estas reflexões maravilhosas, estes esclarecimentos belíssimos, dizendo da seguinte maneira: não desperdicemos o nosso tempo, não malbaratemos ou não utilizemos incorretamente o tempo, não administremos incorretamente este patrimônio de Deus que é o tempo, porque o tempo passa. Lembremo-nos sempre do Cristo e peçamos a Ele inspiração para a nossa vida, para não precisarmos voltar pelo impositivo da lei à carne em piores condições na forma e no ambiente. Porque a dor sempre cobra de quem fez mal o uso da saúde e dos poderes. Não devemos regredir em nada para a nossa alegria. Então a lei cobra, e a dor sempre cobra através da lei daquele ou daquela que fez mau uso da sua saúde, do seu poder, que não administrou bem o tempo. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e lembremos que será sempre muito bom, será maravilhoso nós regressarmos na forma, mais uma vez na forma física, numa condição e no meio de criaturas inferiores ao estágio evolutivo que tenhamos alcançado, não na condição de expiação, retornarmos na condição de missão. Isso será maravilhoso para qualquer um de nós, para qualquer uma de nós, porque voltar na condição de expiação é sempre sinal de que não administramos ou não tenhamos administrado bem os patrimônios de Deus. Mas quando regressamos em missão, é sempre muito bom e será sempre muito bom, porque é uma prova patente de que estamos no caminho certo, auxiliando outras criaturas e continuando o nosso processo de aprendizado e contribuindo assim com o Pai Criador. Até breve, meus irmãos e irmãs.